Romanos capítulo 1. Vou ler 2 versículos, do versículo 18 ao 20, que diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, compartilhando, Deus, uns com os outros, em uma só voz, nosso louvor a Ti, Deus. Ouvindo os nossos irmãos cantando, ouvindo os nossos irmãos adorando ao Senhor, e juntos nós estamos aqui agora também, para Te adorar ouvindo a Tua palavra, Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, nos ensine a respeito da importância do Evangelho e possamos também, Deus, colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo para louvor e honra da Tua glória, Deus. Assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma exposição bíblica do livro de Romanos. Chegamos no verso 18, vamos fazer uma exposição desses 2 versículos nessa manhã. Só quero lembrar um pouquinho para os irmãos daquilo que nós já vimos ao longo desses versículos anteriores. Porque no começo de Romanos é onde nós temos uma porção de tudo aquilo que Paulo vai falar durante toda a sua carta. Mas nós já vimos que Paulo falou ali nos versos anteriores sobre o poder do Evangelho. Principalmente, Paulo diz que é por meio do Evangelho que se conhece a justiça de Deus para a salvação dos perdidos. E também o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, o Evangelho ele é onde é mostrado a respeito da justiça de Deus e, consequentemente, é o poder de Deus também para trazer salvação daqueles que creem em Jesus. É por isso que Paulo vai dizer, e a gente concluiu nos versos anteriores, que ele não se envergonha do Evangelho. Aquilo que nós entendemos que é poderoso, nós não deveríamos nos vergonhar. Talvez se nos envergonhamos do Evangelho é porque nós não entendemos o poder do Evangelho, não conhecemos primeiramente a ordenança de Deus de pregarmos e anunciarmos o Evangelho, mas também não entendemos muitas vezes sobre o poder do Evangelho. E o que nós vamos ver hoje é que Paulo enfaticamente diz que o Evangelho ele é direcionado para os homens que estão perdidos. Então, se somente no Evangelho se conhece a justiça de Deus para a salvação, a pessoa que não conhece o Evangelho, então, ela não pode obter a salvação, e a ira de Deus vai permanecer sobre ela. E é isso que nós vamos ver nesses versos que Paulo está dizendo. Quando a gente lê João 3,36, não é uma característica, não é uma interpretação de um pastor, dos teólogos, mas o próprio Jesus diz isso. Em João 3,36 ele diz: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja que a Bíblia não tem dificuldade nenhuma de falar sobre a ira de Deus, e Paulo muito menos. Porque Paulo precisa apresentar a respeito da ira de Deus, a ira de Deus contra o pecado, contra o pecador. Senão, logo, não há justiça. Não há um Deus santo se Deus assim não fizer. Então, por isso, como conhecer a salvação? Como que eu sei que eu posso ser salvo? É por meio do Evangelho. E aí, por isso, Paulo demonstra aqui a urgência de se pregar o Evangelho de Deus. Então, meus irmãos, Paulo, nesses versos, ele vai demonstrar que, embora o homem possa conhecer a Deus por meio de coisas criadas, é o que nós chamamos na teologia de revelação geral, guarda esse termo, tá? Então, o homem pode conhecer a Deus por meio dessa revelação geral, por meio das coisas criadas. Os homens, mesmo sabendo disso, podendo reconhecer a Deus, eles não o fazem, eles não reconhecem. Pelo contrário, eles detêm essa verdade e isso
para Paulo, ele vai dizer que torna o homem totalmente indesculpável diante de Deus. Então, só para ficar claro para a gente aqui a respeito da revelação geral, ela é diferente da revelação especial. Por quê? Porque a revelação geral, ela vai falar de um Deus que existe. A revelação geral vai nos provar que há um Criador sobre todas as coisas. E a autorrevelação de Deus é justamente realizada por meio das coisas criadas. E nessa revelação geral, nós temos 4 características básicas da revelação geral. A primeira dela é que ela é universal, ou ela é geral, como nós usamos aqui, porque se destina a todo mundo e a todos os lugares. Então essa revelação de Deus, ela tem como destinatário todas as pessoas. Não são pessoas específicas. Então, todas as pessoas, em todos os lugares, seja nos lugares mais remotos que se pode existir, lá tem a glória de Deus sendo manifestada. E isso é diferente, por exemplo, da especial, porque a especial é dada para pessoas específicas, em lugares específicos, através do ensino de Cristo e dos apóstolos. Essa é a revelação especial. Outro ponto importante para a gente entender sobre a revelação geral, ou natural, né? Também teólogos vão dizer revelação natural, é porque ela se dá por meios naturais. Por isso que ela também pode ser conhecida como revelação natural. Já a especial, ela é uma revelação, de certa forma, sobrenatural. É uma revelação que vem de Deus, especificamente em alguém, que é em Cristo Jesus, que envolve, então, a revelação especial envolve justamente a encarnação de Jesus, né, e a inspiração das Escrituras. Tudo isso acontece de forma sobrenatural. Então, como eu disse, duas formas de revelações são tratadas nesses 2 versículos. Nesses versículos nós vamos estudar nessa manhã. A revelação especial, como que nós podemos perceber a revelação especial? Quando Paulo vai falar sobre a ira de Deus. Né? A ira, ela só é percebida por aqueles que têm essa revelação especial. Por quê? Porque é onde o ser humano descobre a situação dele de condenado diante de Deus. Então ele descobre ali, por meio do Evangelho, essa revelação especial de Deus, mostrando que a ira de Deus existe no céu. O céu declara sobre a ira de Deus. E, por outro lado, nós temos a revelação geral, natural, aqui no verso 19, que vai falar sobre a criação de Deus, e as pessoas podem reconhecer também esse Deus por meio da revelação geral. Então, peço para que os irmãos não fechem a Bíblia dos irmãos, e a gente vai tentar fazer a exposição desses 2 versículos aqui nessa manhã. Então, olha só, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Primeiramente, meus irmãos, nós precisamos definir o que é ira de Deus. Né? Porque essa palavra, ela é praticamente, totalmente diferente do sentimento, da raiva humana que nós estamos acostumados a conhecer. Deus, na sua ira santa, essa ira é totalmente contra o pecado. É a ira totalmente contra aquilo que é impuro, aquilo que é hostil ao mal. Então a ira de Deus, ela é uma ira justa. É a justiça de Deus sendo realizada contra o mal. Então nós ficamos muitas vezes, por exemplo, chateados, irritados. Ficamos muitas vezes no dia a dia irados. Mas a ira de Deus não é um ressentimento pessoal. Não há explosão de raiva em Deus. A ira de Deus, ela é santa. A ira aqui é o termo que revela não a atitude emocional de Deus, mas sim as sensações, a percepção do pecador diante da ira de Deus. Veja que interessante. O pecador, quando reconhece o seu pecado, ele olha para as coisas acontecendo e ele vê a ira de Deus sendo revelada no mundo, da forma como o mundo está vivendo. Então, a ira de Deus, ela é a ira santa, da qual ele traz a repulsa contra o mal. É sua justiça contra aquilo que é contrário à sua santidade.
Prova disso, meus irmãos, é que Paulo diz aqui que essa ira se volta contra o quê? Contra a impiedade e injustiça daqueles que suprimem a verdade. Lembra no verso 17, se você voltar um pouquinho, que Paulo vai dizer sobre a justiça de Deus que é revelada no Evangelho. E olha o que Paulo está dizendo no verso 18. A ira de Deus também é revelada no céu. Então, a justiça de Deus, ao mesmo tempo que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, aqui a ira de Deus se revela do céu. Contra todos aqueles que agem contra impiedade e injustiça. Olha só, nós podemos observar então a ira de Deus se revelando no céu, e aí nos próximos versos, Paulo vai falar muito bem sobre isso, o que é, né, observado no céu, mas só adiantando um pouquinho aqui, essa ira, os crentes observam quando eles olham para o mundo e vê a situação em que o mundo está vivendo. O mundo cada vez mais vivendo para os prazeres da carne, vivendo de maneira perversa, abraçando de todas as formas o pecado. E Paulo vai dizer aqui que enquanto o mundo ama essas coisas, amam fazer o mal, Deus permite que isso aconteça, e essa permissão de Deus disso acontecer, do mundo viver dessa forma, é parte da ira de Deus. Tão interessante, né? Porque nós não observamos, o homem não observa isso, o homem não olha para isso. Né? Ele acha que se ele está vivendo da forma como ele está vivendo, de alguma forma Deus está se agradando, porque não cai um raio na cabeça do pecador. Então, será que Deus está gostando disso? Ou pelo menos ele não está ligando para isso? Só que Paulo vai dizer que só o fato do homem viver debaixo do pecado, viver saciando o desejo da sua carne, isso já é prova da ira de Deus. Mas isso nós vamos falar mais para frente nos outros versos, onde Paulo vai destacar sobre a ira de Deus sendo revelada no céu e nas atitudes dos homens. Mas aqui, meus irmãos, olha só, observe que o termo ira, ele está no presente. Ou seja, a ira que se revela. Ou seja, Deus está, no presente momento, manifestando a sua ira diante do quê? Ele fala, diante da impiedade. Nós podemos entender impiedade aqui como falta de reverência. E injustiça como a moral corrompida dos seres humanos. Então, Paulo vai deixar exemplo dessa impiedade, vai deixar exemplo dessa injustiça nos próximos versos, mas nos atendo aqui a esse verso que nós estamos estudando, alguns teólogos vão dizer que impiedade e injustiça são sinônimos. Eu vou para a linha onde impiedade está relacionado à ideia religiosa e a injustiça está relacionado aos pecados morais. Por quê? Eu não sei se foi o objetivo de Paulo, mas esses dois termos, impiedade e injustiça, se referem às duas tábuas dos 10 mandamentos, onde de um lado da tábua está ali os 4 primeiros pecados que são contra Deus, ou seja, a impiedade, e os 6 últimos contra as pessoas, que é a injustiça, a lei moral que não está sendo cumprida. Mas fato é, meus irmãos, independente da interpretação que nós trazemos aqui, é que todos os seres humanos, de alguma forma, conseguem descumprir os 10 mandamentos. Essa é a situação do homem. O homem consegue descumprir os 10 mandamentos na sua vida. Ele tem capacidade para isso, tem poder para isso e faz isso de forma naturalmente. Então, a grande questão é que o mundo ele não enxerga isso. E nós só enxergamos também essa ira e essa disponibilidade do homem de pecar e viver no pecado, nós encontramos isso, sabemos disso, porque Cristo abriu os nossos olhos, fez isso por meio do Evangelho. E quando nós lemos o Evangelho está falando exatamente disso. É essa a situação do homem. Então veja que é necessário o homem conhecer o Evangelho para entender o seu estado pecaminoso. E Paulo diz aqui, por meio da injustiça, suprimindo a verdade. Ou seja, o homem, em sua impiedade, está sufocando a verdade de Deus. É isso que significa a palavra que é utilizado aqui sobre suprimir a verdade. A ideia de suprimir tem o significado de deter. Alguns vão até dizer de afogar mesmo.
Então, por meio da injustiça, da impiedade, as verdades de Deus estão sendo enterradas, estão sendo afogadas, estão sendo detidas. Veja, a verdade de Deus não é apagada. O homem não pode apagar as verdades de Deus, mas o homem pode escondê-las. O homem pode transformá-las em outras verdades. E aqui está o motivo porque o ser humano não pode conhecer a verdade, porque ela está afogada, ela está detida. E, meus irmãos, na época de Paulo, isso era muito comum. A verdade ela era deturpada pelos filósofos, pelo governo, e ao ponto deles se declararem deuses. Né? Por quê? Eu escondo a verdade a respeito de um Deus único e prego que há vários deuses e que eles devem ser adorados. E hoje essa verdade também é deturpada por meio dos professores das escolas, professores das universidades, na televisão. Nós vemos essa verdade sendo corrompida, nós vemos essa verdade sendo detida e novas verdades, né, entre aspas, aparecendo. Verdade sendo afogada, um esforço cada vez maior do mundo deter a verdade e trazer outros ensinos. É isso que nós temos visto por todos os cantos. Seja na televisão, no ensino, nas escolas, nas universidades, mas as igrejas também fazem, de certa forma, suprimir a verdade de Deus. Porque nós estamos vendo de igrejas por aí que estão trazendo outros ensinos que não são os ensinos verdadeiros. A própria igreja, muitas vezes, suprimindo a verdade, escondendo a verdade, afogando a verdade de Deus. Estão fazendo isso de forma naturalmente. Porque veem milagres acontecer, e se está acontecendo, Deus está aprovando. Pessoas dentro da igreja que não conhecem a respeito da ira de Deus contra esse tipo de prática de vida, de deturpar, de corromper, de esconder a verdade de Deus. A ira só pode ser reconhecida por aqueles que tiveram a vida transformada por Deus. O mundo não enxerga a sua depravação, pelo contrário, o mundo olha para a sua vida e diz que está vivendo livremente. O mundo não sabe que ele é escravo do pecado. Pelo contrário, ele acredita que quanto mais ele tem liberdade, mais ele sacia o desejo da sua carne, mais ele está vivendo da forma como ele deveria viver. É isso que ele pensa. Ele não conhece, ele não sabe sobre essa ira de Deus que está sendo revelada. Só que o crente percebe que a ira de Deus está manifesta. Quando vê o mundo se aprofundando em seus pecados, é uma revelação da ira de Deus. E essa é a parte da revelação especial, ou seja, sabemos do estado do mundo porque Cristo abriu os nossos olhos. Sabemos da ira de Deus porque Deus está manifestando a sua ira e a Bíblia revela isso para nós. O Evangelho revela isso para nós. E agora Paulo vai citar no verso 19 um pouco sobre a revelação geral, ou a revelação aqui que nós chamamos de natural. Olha o verso 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Meus irmãos, Deus não fica escondido. Me procurem para ver se vocês me acham. Não. Deus se revela. Se você disser, não, Deus não se revela assim, você está dizendo que a Bíblia é mentira. Olha o que o texto está dizendo. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aqui está o que na teologia nós nomeamos como revelação geral, ou seja, a natureza, a vida, revela a existência de um Deus todo-poderoso. Porém, essa autorrevelação de Deus, meus irmãos, prova a existência de Deus, mas não apresenta o Evangelho de Deus, não apresenta a justiça de Deus. Ninguém pode olhar para uma árvore e dizer, agora entrega a vida a Cristo. Ninguém olha para a natureza e encontra a justiça de Deus para a salvação na natureza. Mas o mundo olha para a criação, o mundo admira a criação e, no fundo, eles sabem que existe um Criador. Mas mesmo sabendo disso, eles, com sua boca,
negam a existência de um Criador, de um Deus Criador. Então, quando nós olhamos para a ciência, qualquer cientista, qualquer professor, crente ou ateu, sabe e ensina que todo e qualquer ser humano nasce religioso. A ciência da religião, que não está ligada à teologia, a ciência da religião prova isso. Prega isso, ensina isso, de que todo ser humano, ele nasce de alguma forma religioso. Ele nasce se questionando, se perguntando sobre as coisas criadas. Quem que fez tudo isso? Só pode ser alguém sobrenatural. Nascem reconhecendo que existe um ser sobrenatural, que nasce reconhecendo que existe um Criador de todas as coisas. Como? Olhando para o céu, olhando para as coisas, eles sabem disso. O que torna alguém ateu, um gnóstico, é o seu conhecimento corrompido da verdade. Ele cresce, na medida que ele cresce, ele vai ouvindo outras verdades, outros ensinos, e eles começam a suprimir a verdade de Deus e mudando. É o que Paulo vai falar nos próximos versos. Mas olha só, no verso 22, Paulo vai dizer isso. Nós vamos estudar, né? Mas se você olhar no verso 22, Paulo diz que essas pessoas, dizendo-se sábios se tornaram-se loucos. É isso que nós estamos vendo no mundo hoje. É isso que Paulo via na época dele e é isso que nós vemos hoje. Pessoas se dizendo sábias, cientistas, renomados, negando totalmente a verdade de Deus. E eles se acham sábios, mas na verdade não sabem que são tolos. Por quê, meus irmãos? Porque é muito fácil excluir Deus dos discursos, mas é muito difícil excluir Deus do raciocínio. Quando você pensa logicamente a respeito de todas as coisas criadas, muitos cientistas, doutores, a encostar a sua cabeça no travesseiro à noite, com certeza deve se incomodar com os dilemas de como tudo isso foi criado. É sério que eu vou acreditar num Big Bang que estourou tudo isso daqui? Como o corpo humano ele é perfeito. Um médico, meus irmãos, a gente fica admirado quando a gente vê anatomia, como o ecossistema funciona. A criação declara as obras das mãos de Deus. A criação canta, assovia, louva a existência de Deus. O salmista diz no Salmo 19, verso 1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza declara a existência de Deus. E isso, meus irmãos, é proposital, para que ninguém chegue no dia do juízo final e diga: eu não sabia da existência de Deus. Eu não sabia que Deus existia. Verso 20, Paulo vai falar um pouco mais sobre isso. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. E aí Paulo dá sentença, por isso os seres humanos são indesculpáveis. Vamos falar um pouquinho sobre esse verso, atributos invisíveis aqui, o que não pode ser visto, compartilhado, mas pode ser percebido. Assim é com o ar. Nós não vemos o ar, mas nós percebemos o ar. Por mais que a gente não vê o ar, nós sabemos que ele existe, porque nós estamos respirando. Da mesma forma, são os atributos de Deus. Paulo está dizendo que por mais que Deus não apareça claramente para as pessoas fisicamente, ele pode ser percebido. Por onde? Por epifanias, manifestações miraculosas? Não, por meio das coisas criadas, Deus é manifesto. O que Paulo está deixando claro, meus irmãos, é que Deus se manifesta por meio das coisas criadas. Ninguém pode chegar diante do tribunal de Deus e alegar que não pôde conhecer a Deus.
Porque ele se revela por meio da criação, das coisas criadas. Basta olhar para os seres humanos. Olha para um bebê sendo formado, meu irmão. Olha que perfeição. Gente, é impossível não ver Deus na criação. É impossível. Por isso, os que negam, Paulo dá uma sentença final aqui. São indesculpáveis diante de Deus. A palavra indesculpável aqui é sem defesa no grego. Ou seja, não tem argumento. Esse é um conceito jurídico usado por Paulo, até porque muitas coisas agora Paulo vai usar com termos jurídicos. Mas o que Paulo está dizendo, olha, não existe defesa contra a acusação de Deus. O que Paulo está dizendo é que não haverá uma alma sequer diante de Deus que poderá dar qualquer desculpa e Deus aceitar essa desculpa. Indesculpáveis diante de Deus. Eu não sei se você de repente já pensou nisso, talvez tentou bolar alguns argumentos diante de Deus para que Deus desse salvação para você, né? Alguns argumentos a respeito das obras. Deus, eu fiz coisas boas, né? Ou vão argumentar como Cristo disse que naquele dia vão argumentar: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu fiz milagres. E qual que é a resposta de Jesus? Não te conheço. Fato é que os homens negam a Deus mesmo diante de tantas evidências. Ou seja, mesmo que a revelação natural não seja suficiente para salvar o homem, ela é suficiente para responsabilizá-lo. Vou repetir. A revelação geral, ela não é suficiente para trazer salvação ao homem, mas ela é suficiente para trazer a condenação e responsabilizá-lo. Todos os homens são indesculpáveis perante Deus, porque a verdade de Deus tem se manifestado a eles, na luz da consciência deles tem sido manifestada, no testemunho da criação tem sido manifestado, mas elas cada vez mais têm sido suprimidas, têm sido escondidas, têm sido afogada. Os gentios, eles não tinham uma verdade revelada como os judeus tinham das escrituras sagradas. Então, Deus os condenou de acordo com o que conheciam. E o que eles conheciam? A natureza. Paulo diz que os gentios, sem a palavra de Deus, ainda tomaram conhecimento das qualidades, dos atributos de Deus. Não é isso que ele está falando? Eles conhecem os atributos de Deus. Eles conhecem as qualidades de Deus, porque elas foram reveladas e eles conhecem. Então, talvez aqui nós podemos responder aquelas perguntas que muitos fazem, né? Mas Deus mandará pessoas para o inferno porque rejeitam a Jesus, alguém cujo respeito nunca ouviram falar? E a resposta, meus irmãos, à luz do que nós estamos estudando e à luz da toda a palavra de Deus, é sim. Mas não porque não conheceram a Cristo. Eles vão para o inferno porque são pecadores, porque suprimem a verdade de Deus. Todo ser humano faz isso. Paulo vai dizer que não há um justo, não há um sequer diante de Deus. Porque todos negaram a Deus. Porque Deus não vai punir alguém por rejeitar uma pessoa a respeito de quem eles não ouviram falar. Mas o destino dessas pessoas é o inferno por terem rejeitado a Deus acima de tudo, suprimindo a sua verdade, vivendo de forma totalmente contrária à santidade de Deus. Todo ser humano conhece a Deus, percebe Ele claramente, mas rejeita esse conhecimento. Todo ser humano, de alguma forma. Por isso, todas as pessoas, sem exceção, estão expostas à ira de Deus. Porque todos pecaram, não é isso que Paulo fala? Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. E se todos pecaram, meus irmãos, todos estão debaixo da ira de Deus. Então, para ir para o inferno, basta um pecado diante do Deus Santo.
E para ser salvo, é necessário conhecer o Evangelho que explica como você pode se livrar da condenação. Mais uma vez, meus irmãos, as pessoas não são condenadas por rejeitarem um Salvador da qual eles nunca ouviram falar, mas por não viver de acordo com o conhecimento de Deus a qual eles têm acesso. E se uma vez eles pecaram, eles feriram completamente a santidade de Deus. Por isso, o pecador, ele sempre irá para o inferno com suas próprias pernas. Deus não manda ninguém para o inferno pelo seu desejo, mas o próprio pecador vai com suas próprias pernas e nunca vai chegar diante de Deus e dizer que ele não sabia disso. De saber que ele não rejeitava a Deus aqui na terra. Ele nunca reconheceu verdadeiramente Deus e desde sempre pecou contra ele. E é por isso que Paulo fala do conhecimento, da necessidade de se conhecer a justiça de Deus que é revelada no Evangelho. É por isso que o Evangelho significa a boa notícia. O que Paulo está fazendo aqui é colocando os fundamentos para a urgência do Evangelho. É por isso que ele diz, eu não vejo a hora de estar aí e ver se eu encontro no meio de vocês pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque eu sei que o Evangelho é onde mostra a justiça de Deus para a salvação. Porque todos estão pecados, todos são pecadores, todos cometeram algum pecado e por isso estão condenados. E essas pessoas precisam conhecer o Evangelho, porque é a boa notícia. Olha, Cristo veio ao mundo e aquele que crê nele deixará de ser condenado e passará para a vida eterna. Meus irmãos, perceba que a linguagem que é usada do verso 18 ao 20 que nós estudamos, reconhecer, revelar, conhecer, percebidos, todos esses termos aqui, eles denotam conhecimento cognitivo. Não é um conhecimento emocional, mas cognitivo. Pode ser reconhecido. Deus pode ser reconhecido. Temos visto até aqui, eu gosto muito de tentar trazer mais próximo possível o que nós vemos na palavra de Deus, e aqui é quase um diálogo que Paulo está tendo com ele mesmo, ou sei lá, perguntas que surgiam para ele, porque ele traz perguntas, como se fosse trazer perguntas escondidas, mas respostas sendo explícitas, como se alguém estivesse perguntando para ele, olha, desde o verso 16 que nós estudamos, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, no verso 16. Talvez alguém pergunte, mas por que não, Paulo? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ainda no verso 16. Mas como assim, Paulo? Aí no verso 17. Porque a justiça de Deus, isso é, a maneira como Deus justifica os pecadores, se revela no Evangelho. E aí pergunta, mas qual a necessidade disso, Paulo? E Paulo responde, porque os homens estão condenados, e a ira de Deus está contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, que é o que nós lemos no verso 18. Mas ainda perguntam para Paulo, mas Paulo, como que essas pessoas suprimem a verdade? Paulo responde, porque do que Deus pode conhecer é manifesto entre eles. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus têm sido revelados, têm sido vistos claramente. E agora, Paulo, qual a situação do homem? Todos são indesculpáveis diante disso. Essa é a sentença. Paulo está construindo a base do Evangelho aqui para tudo aquilo que ele vai falar daqui para frente. É por isso que nós chamamos a carta de Romanos como a carta, o Evangelho segundo Paulo. Porque Paulo vai sistematizar tudo aquilo que Cristo revelou para ele a respeito da salvação, a respeito do Evangelho. Mas fato é, meus irmãos, não há desculpas diante de Deus. Ninguém chegará diante de Deus e dizer, eu não sabia. Todos vão reconhecer que seguiram o curso das suas vidas. Andaram com suas próprias pernas. Viveram de forma como queriam viver.
Então, o Evangelho nos revela a situação do homem. O Evangelho revela a boa notícia de Deus e a necessidade do homem de crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador para se ter a vida eterna. Eu quero apenas destacar os pontos que nós vimos hoje e aplicações também para a nossa vida. Que, meus irmãos, no nível mais profundo do ser, cada pessoa sabe a respeito de Deus. A rejeição consciente, de forma consciente da revelação de Deus, ela prova que os homens são indesculpáveis diante de Deus e que seus corações estão duros e precisam da ação do Espírito Santo na sua vida para crer totalmente em Cristo Jesus. O que nós estamos presenciando no mundo, a profundidade do pecado, a forma de vida mais suja possível que nós encontramos no mundo, tornando padrão de vida do mundo e sendo aplaudido por muitos, dentro e fora da igreja. E tudo isso aqui é um pouco da ira de Deus sendo revelada. E aí eu pergunto para você, meu irmão, como estão os seus olhos diante de tudo isso? A ira de Deus é uma manifestação da sua santidade. Como você tem enxergado o mundo? Você tem aprovado aquilo que é manifestação da ira de Deus? Quão próximo você está do mundo com suas atitudes, dos seus pensamentos? Se você é crente, você já não está mais debaixo da ira de Deus. Agora você tem paz com Ele. E por isso, como crente, nós precisamos lutar contra o pecado. Em todo momento, diariamente, por meio da oração, por meio do confessar, do compartilhar, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo e não com o mundo. Que o mundo vai suprimir a verdade, esconder a verdade de Deus, isso nós já sabemos. Mas como você, como representante de Deus, embaixador de Cristo, o que você tem feito com a verdade que você conhece? O que você tem feito com as verdades reveladas na palavra que você sabe e conhece? Você tem pregado essas verdades ao mundo no seu dia a dia? Você tem lutado por essas verdades? E por fim, o Evangelho, o único meio para que as pessoas conheçam a justiça de Deus, o único meio para que as pessoas cheguem diante de Deus e creiam em Cristo Jesus, fazendo dele o Senhor e Salvador de suas vidas. A única maneira da pessoa ser salva, ela só pode conhecer por meio do Evangelho. Então eu pergunto, você tem pregado? Você tem anunciado o Evangelho? Porque eles não sabem disso. Muitos estão confiando no não matar, não roubar. Outros estão confiando na sua forma bondosa de ser, de cumprir a lei. Muitos estão confiando nas suas obras, mas nada disso irá salvá-los. Somente Cristo, o poder de Cristo pode salvá-los. E essa verdade só é revelada por meio do Evangelho. Mais uma vez, pregue, anuncie o Evangelho dentro e fora de hora, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não se envergonhe do Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que privilégio maravilhoso de conhecer essa boa notícia, Pai. De termos sido alcançados pelo Evangelho do Senhor, de conhecer a Tua palavra. Que privilégio, Deus. Não há nada em nós que mereça isso. Nós não somos merecedores disso. De alguma forma, de forma inexplicável, de forma que a gente não sabe dizer o porquê, o Senhor nos amou antes de tudo. O Senhor enviou seu Filho Jesus. E de certa forma o Senhor enviou alguém a pregar o Evangelho a nós. Porque o Senhor queria nos resgatar. Porque o Senhor queria nos apresentar a vida eterna.
E hoje, Deus, nós já estamos desfrutando dessa vida eterna. Mais uma vez, não porque merecemos, mas porque é graça, porque é favor imerecido do Senhor na nossa vida. Nós só temos a te louvar, Deus, nos humilhar e te pedir perdão, porque muitas vezes nós não divulgamos, nós não anunciamos, nós não pregamos o teu evangelho, a boa notícia para outras pessoas. De forma egoísta, deixamos muitas vezes apenas no nosso cantinho ali, Deus. Mas nos ajude a ser como Paulo, dentro e fora de hora, viver em prol do evangelho, Deus, fazer tudo para anunciar a tua palavra e levar a boa notícia ao mundo, Deus. Nos ajude, Deus, a viver para honrar e glorificar o teu santo nome. Que não envergonhemos o evangelho, Deus, por meio das nossas atitudes. Pelo contrário, que elas demonstrem e falem do evangelho do Senhor. Não nos permita, Deus, esconder a tua verdade, afogar a tua verdade, mas nos ajude e nos ensine a ensiná-las ao mundo. Se há alguém aqui, Deus, que estava confiando nas suas obras, estava confiando, Deus, na sua forma de viver para obter essa salvação diante do Senhor, que nessa manhã reconheça o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, Deus, e que haja salvação no meio do teu povo, Deus, nessa manhã. Que a tua palavra, Deus, somente a tua palavra o convença da sua situação, de que todos estamos debaixo da ira de Deus enquanto não reconhecemos o Senhor Jesus. Que o Senhor faça a obra que só o teu Santo Espírito pode fazer na vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.